Vamos lá. Minha vida mudou quando eu tive acesso. É sério mesmo. Quando eu tive acesso a essa informação que chegou até o meu conhecimento numa mentoria avançada, que é uma questão de organização importante para você criar rotina, estrutura e previsibilidade, que é basicamente mapear os seus processos, mapear tudo aquilo que você precisa fazer, entender frequência de entrega, frequência de rotina, para que você pare de ser uma bombeira, sabe? O incêndio está rolando, você está apagando fogo, para você deixar de ser reativa na manutenção do seu negócio. Eu estava nessa mentoria avançada e a minha mentora falou assim: lista tudo que você tem para fazer. E eu falei: eu não sei tudo que eu tenho para fazer. Como assim? E hoje parece meio óbvio, né? Você tem um negócio, você precisa entender os setores. Para mim, tá óbvio para mim. Você precisa entender os seus setores, mapear o que você faz, o que você não faz, entender o que cabe nessa rotina. Entender o que cabe nessa rotina, inclusive, é essencial para você entender o que você pode expandir e como você pode expandir. Se você não tem essa organização de rotina, esquece a expansão. O seu negócio vai crescer disforme, né? E ela virou para mim e falou assim: escreve tudo que você faz. Ela falou isso, assim. Eu nem entendia que eram os processos dos setores da minha escola, nem entendia isso. E quando eu fui listando aquilo ali, a quantidade absurda de coisa que eu tinha para fazer, me deu um desespero, porque eu falei, eu entendi por que que eu não dou conta de tudo. Eu não dou conta de tudo porque é muita coisa. E eu não tenho organização disso aqui. Eu não tenho eu não, como eu não tenho organização, eu não consigo entender, por exemplo, o que me toma mais tempo, o que me demanda mais energia, o que eu tô fazendo mal feito que eu posso otimizar. Eu só ia meio que fazendo. Ah, tinha que fazer a aula, vou fazer a aula. E nisso, eu ficava 2, 3 horas montando uma aula e na hora de, sei lá, fazer o Instagram, eu ficava, caraca, não deu tempo. Por quê? Como eu não tinha esses processos mapeados, determinados ali, né, para blocos de tempos específicos, eu não tinha tempo, eu não conseguia traquear quanto tempo demandava cada atividade. Eu só ia meio que respondendo a tudo. E com isso, a minha rotina ficava muito pesada, muito cansativa. E toda vez que eu colocava alguma atividade de expansão, como por exemplo, abrir uma turma nova, lançar um produto novo, enfim, né, aumentar meu faturamento, estruturar certa coisa, ficava muito pesado. Eu estava sempre muito cansada e sempre mais do que cansada, porque eu acho que hoje eu ainda continuo cansada. Eu estava muito perdida no sentido de, cara, que que, que, que que eu tô fazendo? Eu não tinha números, eu não tinha dados. Apesar de eu ter a estrutura já no Notion, e ter alguma organização, eu ainda não tinha essa visão. Então, se hoje eu puder te dar um único direcionamento, principalmente para você entrar o seu 2026 mais leve, antes mesmo de você mapear, de você determinar as suas metas, mapeie os seus processos. Entenda quais são os setores da sua escola e o que que eles demandam para você para que você mantenha a sua escola como está. Porque não dá para você expandir se você não dá conta do que você tem hoje, se você não tem clareza do que você faz hoje, se você não tem estrutura para dar conta do que você tem hoje, se esses 10 alunos que você tem hoje demandam sua vida e seu sangue, seu suor, você não vai conseguir expandir para 20 com qualidade. Você pode expandir para 20, né? E aqui é meio contra-intuitivo que eu tô falando, né? Meio contra. Não contra-intuitivo, o contrário do que vocês querem ouvir, que é venda, 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 expanda, expanda, expanda. Abra turmas, venda aulas, venda cursos. Eu tô falando para você, calma. Calma, porque isso é um negócio de médio e longo prazo. Você precisa de estrutura. Não construa seu negócio sobre um castelo de areia. Porque aí você vai, cresce, 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 cresce. E você acha que a sua vida é só meta, expansão, 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 expansão. Mas cada expansão demanda uma rotina de manutenção para que ela continue acontecendo.
E a manutenção da sua escola com a expansão do que você quer precisa estar em equilíbrio. Então, se eu fosse direcionar você, antes mesmo de definir qualquer meta para o seu ano, e o seu negócio vai agradecer muito por décadas, é mapeie seus processos. Entenda quais são as áreas que você precisa trabalhar na sua escola. Quanto tempo aquilo ali demanda? Antes de pensar, quero faturar mais, quero fazer mais. Olha para o seu negócio hoje. Ele está organizado? Ele está estruturado? Ele tem rotinas claras? Você consegue monitorar os seus avanços? Você consegue entender, a partir do que você faz, quais são os seus gargalos? Você consegue entregar para cada setor? Ou você conseguiu já perceber que aquilo ali está demais e você precisa delegar aquela área para que você expanda? Ou você precisa otimizar aquele tempo ali para que sobre tempo para que você expanda? Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Se você tá um caos, sua escola tá um caos, você é super reativa, você tá indo lá só pra ir fazendo. Você vai meio que fazendo, e aí você entrou numa mentoria que vai te ensinar a vender produto, e você tá lá com as suas aulas, e você vai começar a criar esse produto. Só que o processo de criação desse produto, principalmente se for a primeira vez, vai te demandar tempo. E muitas vezes você não tem o tempo necessário para entregar aquele produto da construção, principalmente se for a primeira vez que você está fazendo, naquele prazo que você determinou dentro da sua cabeça. Você decidiu que daqui para o mês que vem você vai ter um produto pronto, só que você tem muitas demandas de muitas áreas da sua escola. E aí você bota na frente esse produto e você negligencia outras áreas da sua escola e você acaba perdendo do outro lado. Você ganha aqui no produto, às vezes você nem ganha, porque isso aconteceu comigo. Eu fui igual uma louca querendo o produto, não vendi. E aqui, ó, perdi na qualidade da entrega das minhas aulas, perdi aluno que eu nem sei. Perdi tanto aluno. Essa tentativa de expansão aqui quase sabotou meu negócio porque eu não tinha uma rotina de manutenção estruturada. E aí, por eu não ter uma rotina de manutenção estruturada, não ter blocos de tempo para organizar cada coisa, eu acabei fazendo o quê? Botando a carroça na vez dos bois, não fiz nenhum dos dois bem feito, não tinha tempo para executar nenhum dos dois lados, nem o que a manutenção, nem a expansão, e quase que eu implodi. E botei muita energia no caos. Você bota energia no caos, você não tem visão clara do que você está fazendo, tá? Então, o que eu quero que você faça para o seu 2026, ou para qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo, você percebeu que não tá tendo essa clareza, essa estrutura. Você vai mapear tudo que você faz. Entende quais são as áreas do seu negócio. Você tem a área de secretaria, não vou botar administrativo, pedagógico, gestão de alunos, marketing, vendas, retenção. E pensa em todas as áreas, financeiro. E o que você precisa fazer para que aquela área não desmorone. Por exemplo, financeiro. O que você precisa fazer? Vou pegar rede social, vai, marketing. Vou pegar só rede social. O que você precisa fazer? Você precisa fazer um calendário de posts. Aí você precisa, né, entregar esses posts. Aí tem toda a agenda, né? E dentro desses procedimentos tem as ações que você precisa fazer para que a sua ideia de post vire um post, ou um reels, ou um story. Então você vai mapear tudo isso. Você vai colocar em blocos de tempo para a sua semana. E você vai encaixar essas ações que você precisa para manter a sua escola dentro da sua agenda. Para quê? Para que primeiro você consiga mapear quanto tempo você precisa se dedicar para manter a sua escola como está. E a partir disso, você conseguir analisar de maneira estratégica o que você vai fazer para expandir. Porque depois que você tem essa rotina montada, você insere essas metas dentro dessa rotina, você consegue entender, caramba, eu estou, está me tomando muito tempo, vou falar um caso meu, fazer material do zero. Porque toda vez são 3 horas para fazer uma aula e eu não estou conseguindo vender no Instagram.
Então, ou alguém vai ter que fazer meu processo de venda no Instagram, de entrega de material, né, de conteúdo, ou eu vou ter que comprar as aulas de algum outro professor, ou eu vou ter que fazer alguma concessão, porque aquelas horas eram essenciais para eu conseguir alcançar minha meta. Então, o que eu fiz por um tempo? Eu comecei a utilizar aulas prontas de outras bases, de outros professores, de outras plataformas, para poder direcionar esse tempo e estrategicamente para conseguir crescer a minha escola. Ah, eu consegui crescer minha escola, consegui chegar numa estabilidade financeira legal. Agora eu posso me debruçar sobre o meu projeto pedagógico, que eu quero que funcione minha escola de certa maneira. Consegue entender? Então, até para você alcançar suas metas, você precisa saber como está a sua rotina de manutenção. Para você entender como distribuir essa execução das suas metas. Porque às vezes você tira do seu coração que em 2 meses você vai dobrar o seu faturamento, mas você não tem nem como alocar as ações que você precisa fazer dessa meta dentro desses 2 meses. E aí você vai ter uma clareza de que, ah, tá, essa meta ela é interessante, ela é alcançável, mas não em 2 meses. Ela é alcançável em 6. Porque eu tenho, o meu tempo é esse. Ou não. Beleza, para eu alcançar essa meta em 2 meses, eu preciso abrir mão de tal coisa. Eu preciso delegar tal coisa. Eu preciso pagar uma ferramenta para pegar esse bloco de tempo de manutenção da minha escola e expandir. Porque senão você vai simplesmente negligenciar alguma outra área que é muito importante, e o que você ganhar aqui, você vai perder aqui, tá? Então, esse é, acho que o vídeo mais importante que eu vou fazer aqui nesse canal, que é você trazer essa estruturação para o seu negócio e entender os seus processos é essencial para dar fôlego se você quiser algo que se sustente aí por alguns anos, tá? Faz isso. Tira tempo. Tira tempo. Porque você vai fazer isso uma vez. Obviamente, depois você vai refinar. E a sua clareza sobre o seu negócio vai chegar a patamares que você não imagina. Faz. Tira tempo pra fazer. Vai demorar, tá? E depois você me conta se deu certo.